Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Olha nós em mais uma live nessa terça-feira, dia 8 de março de 2022. Com a graça de Deus, Ele nos abençoa em mais essa noite abençoada aqui por Ele, né? A gente poder estar aqui, bater um papo, falando sobre o que nós mais gostamos, que é sobre motos, e também podendo interagir aí com os amigos e amigas, né? Porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Para homenagear, olha só, eu estou aqui com essa camiseta. Sabe quem é que está na estampa aqui? Essa aqui, meus amigos, é a Medusa. E muita gente pode pensar o seguinte: cara, hoje é Dia Internacional da Mulher. O que o André faz com uma camisa estampada da Medusa, né? Ela que era tida como um monstro. Mas olha só, a história não é bem essa, não. A Medusa, ela era uma mulher belíssima e ela foi injustiçada, como muitas mulheres são até hoje em dia. E injustiçada tanto por homens e por mulheres. A Medusa, ela era belíssima e Poseidon, com a sua gana, foi lá e a violentou. Atena, que não gostou nada dessa história, foi lá e castigou a Medusa. Ou seja, ela foi injustiçada só pelo fato de ela ser uma mulher bela, né? Então, quantas mulheres não passam por isso diariamente, né? E são injustiçadas por homens e também por outras mulheres. Aí você, mulher, motociclista, seja de piloto ou de garupa, faça o seguinte: incentive as demais a andar de moto, incentive as demais a andar na garupa, que seja, mas que ande, beleza? Eu fico muito feliz e, em nome das mulheres, hoje, além da minha esposa, que eu dedico esse dia, também dedico aqui a Rosângela, da família Beach Custom, que está lá em Guarujá. Rosângela, assim como seu marido, sempre está presente em nossas lives. Muito obrigado, Rosângela. Feliz Dia da Mulher para você e para todas essas mulheres que fazem parte aí da família Beach Custom, certo? Quem mais está aqui? O Charlie Maia, está falando aqui. Boa noite, de Teresina, Piauí. Fala, meu irmão. Boa noite, muito obrigado pela presença. Eu tenho um carinho muito grande pelo povo nordestino. Quem me acompanha na live sabe disso. Eu estive em Petrolina, estive em São Raimundo Nonato e pretendo, lógico, fazer uma viagem passando por Teresina, porque por aí eu tenho alguns amigos, tá, que eu pretendo conhecer. O Conrado, também tem o Fábio, tem o Iaci, enfim, são diversos amigos. Quem mais está aqui? O Zilson, boa noite, André. Sigo na recuperação. E aí, meu irmão, cara, diz aí mais sobre você. Já está melhorando? Você está hospitalizado ainda? O Zilson, ele sofreu um acidente de moto aqui recentemente. Ele, que é um grande parceiro nosso aqui de Marabá, deixar até um abraço à família Forasteiros. E aí ele está ali hospitalizado, teve que fazer uma cirurgia, mas lá do hospital, graças a Deus, se recuperando.
sempre acompanha a nossa live. Gilson, manda a notícia aí, cara. Quem mais? Albertino Pimentel, lá de Doverlândia. Fala, meu irmão, tudo bem, cara? Muito obrigado por você fazer presente aqui na nossa live, você que está no mês do contador, né? Porque agora, essa época de declaração de imposto de renda, as pessoas que laboram essa sua profissão fica mais intenso, meu irmão. Mas, cara, vai dar tudo certo. Bom trabalho para você e fico muito grato por você tirar um tempo para estar aqui na live conosco. Quem mais aqui? A família Bitcusta fala: boa noite, meu irmão. Deixo aqui meus parabéns a todos os guerreiros, guerreiras, né, do nosso mundo, sobre duas rodas. Que seja uma excelente live. Obrigado, obrigado a vocês. Pessoal, é assim, ó. Eu fiz uma enquete durante a semana. Vocês sabem que eu tenho o meu projeto Seca Sortudo. E ele consiste em a gente fazer uma interação, um sorteio de um brinde valoroso pelo um precinho camarada. Nós já tivemos 2 sorteios, uma foi da bandana e a outra foi da Sacobag recentemente. Todos os sorteios estão salvos aí nas lives. O último agora, o meu amigo Alê, lá de São Paulo, foi o grande ganhador. Ele vai receber logo, logo a sua Sacobag e a gente vai demonstrar aqui para vocês, assim como eu fiz com o Eles Vão. E agora, lá na interação que eu fiz, as pessoas pediram para mim continuar. Então, a gente vai fazer agora, para esse mês, o sorteio de 3 camisas igual essa minha aqui, tá? Só que eu tenho diversas estampas, não só da Medusa. Eu tenho caveira, eu tenho fênix, cara, eu tenho índio caveira, eu tenho navio, enfim. É uma parceria que nós temos com a J Tattoo Studio e também o canal Corra para a Estrada. Se você está afim de concorrer a 3 camisas igual ou similar a essa que eu estou vestido, é só você fazer um Pix aqui nesse endereço que eu vou deixar para vocês no banner, tá? Vai ficar aqui. É só fazer um Pix aí nesse endereço. Você vai estar concorrendo a 3 camisas ao custo de R$10. E detalhe, você vai receber aí na sua casa. Não tem mais custo. E outra, o ganhador vai poder escolher as estampas, se vai ser todas masculinas, todas femininas, ou masculino e feminino, e também o tamanho, tá? Nós temos do P ao ZZ. Então, se você for ganhador, você vai ter todas essas opções. Beleza? A gente vai falar mais sobre isso durante a live. Quem mais está aqui? Quem mais está aqui na nossa live? O Zilson fala aqui, ainda internado, mas logo estarei em casa, com fé em Deus, meu irmão, aguardando e farei outra cirurgia. Deus vai abençoar, meu irmão. Já está dando tudo certo. Beleza? Estamos orando por você aqui, Zilson. Meu amigo Albertino, valeu, meu irmão. Você é sempre categoria, como eu falo. E aqui está meu grande amigo Carlos Alberto Júnior. Conheço ele só como Júnior. A galera conhece ele como Carlos Alberto Júnior. É um cara que eu tenho uma grande estima. Sou amigo dele há muitos anos. Sempre que encontro com ele, digo o seguinte: mande um grande abraço à sua mãe, a dona Ilanise Franco de Brito. Esse nome eu nunca esqueci. Foi uma diretora escolar aqui de Marabá, na qual todos, em grande medida, que passaram ali na época que ela era diretora do Colégio da Vale, ainda guarda boas recordações da sua pessoa. Eu digo para o Júnior que a mãe dele tem muitos filhos, né? Os filhos dela natural e os filhos delas adotivos, que são todos nós que passaram pelaquele colégio. Então, meu irmão, um grande abraço a você. Quem mais está aqui? William Carlos Nunes. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Forasteiro na área. Cara, isso aí. Muito obrigado pela família Forasteiro, sempre presente com a gente. O nosso papo hoje, pessoal, é um papo muito importante para todos os amantes das 2 rodas e 4 rodas também. Afinal de contas, falar sobre trânsito e direção defensiva serve para os 2 mundos, inclusive até para outras categorias. E melhor do que um professor, um cara que realmente estudou, uma pessoa que foi buscar aí nos ensinamentos para passar para a gente as suas experiências e as suas teorias, eu trago aqui o meu grande amigo, grande parceiro de muitas datas também, o grande Wender Moraes. Tudo bem, meu irmão? Como é que você está aí? Olá, boa noite, André.
Boa noite aí a todos os amigos aí, né? Os amigos do trânsito, né? Porque todos somos amigos do trânsito, cada um na sua área de trabalho, na sua área de atuação, né? Mas são parceiros, são amigos do trânsito. Para mim é uma honra, uma satisfação e uma responsabilidade enorme, né? Nós temos aí um tema bastante polêmico, né? Assim, muito interessante, né? E no nosso mundo do trânsito aí, para quem pilota, né, nós temos aí muitas coisas para bater um papo e também, né, nós temos aí perguntas a responder, dúvidas a sanar e nós temos que aproveitar as oportunidades exatamente para poder aprender uns com os outros, né? Então, um forte abraço aí, nosso amigo Alberto, né? O peso da responsabilidade aí, né? Tamo junto, Cara. obrigado. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aí. Um forte abraço a todos aí, aqueles que eu não conheço, mas quero dizer para vocês que sou um fã, um admirador do canal do André, de muitos outros canais aí, né, que eu assisto, né, as programações. E um dia, se Deus quiser, eu comprarei a minha moto, né, e estarei aí com vocês também, dividindo aí esse espaço na pilotagem junto com vocês aí nos grupos aí. A gente vai chegar aí, meu irmão, que a gente já bateu muito papo sobre isso. Eu fico muito feliz em ter você aqui na nossa live. Eu digo que quando eu idealizei esse canal, Moraes, foi justamente para isso, para a gente dar visibilidade a Marabá, ao Pará, a trazer ao público de São Paulo, ao público de outras regiões, o que nós temos de melhor, sabe? E aqui nós temos profissionais capacitados, profissionais que estão aí dispostos a nos ajudar. Até em seu nome, eu quero dar um abraço a todas as pessoas que trabalham no nosso departamento de trânsito de Marabá, sabe, que é uma tremenda responsabilidade coordenar esse trânsito urbano. Também parabenizar a toda a corporação da PRF, que está sempre aqui na Transamazônica, que é essa estrada tão falada aí mundialmente, e a PRF tem um trabalho excelente, né, de fazer ali todo o trânsito fluir da melhor forma possível, e também aos amigos da Guarda Municipal, que eu tenho aí aqui na nossa cidade um grande apreço, tá? Quero deixar isso registrado e fico muito feliz de você ter aceito o nosso Já, convite aqui para falar sobre esse assunto. Eu quero deixar um abraço aqui para o meu grande amigo que está sempre na live, o Mauro Bonatti. Ele fala lá de Lagoa Santa, Minas Gerais. Fala, Mauro. Brigadão, meu irmão. Fico feliz que você esteja novamente aqui conosco. Wender, fala para a galera sim, aqui vamos um lá. pouco do perfil, um pouco do que você é, da sua área de atuação, para as pessoas entenderem, né, por que eu te convidei para essa live. Bom, André, a grande sacada, né, que você teve aí essa iniciativa de iniciar essa produção de conteúdo, né? E assim como você tem um outro amigo que eu acredito que daqui a pouco deve estar nos assistindo aí, é um professor Coronel Moura, lá do Pernambuco, né, do Nordeste, que você tanto referenciou há pouco, né? Tenho alguns É, amigos também no Nordeste, já tive a oportunidade de ir em alguns lugares, né? Poucos, mas alguns, né, especiais. E a sacada é exatamente essa, né? Acompanhar a tendência e contribuir para que nós possamos aí promover um trânsito em condições mais seguras, né? É um desafio de todo órgão de trânsito. Eu agradeço aí a você pelas referências aos órgãos do município, né? A própria Polícia Rodoviária Federal, que é uma instituição que foi e é até hoje uma referência a nível nacional e foi aqui para o DMTU. Né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou agente de trânsito, me chamo Ender Moraes. Né? Esse mês exatamente de março, né? Já completo aí 22 anos na profissão. Né? Então, quando tudo iniciou lá no ano de 99, no curso de formação de agente de trânsito, que foi uma iniciativa municipal na época, né? Nós não sabíamos até ingressar na formação o que realmente seria. Né? Até cito um exemplo a título de comparação. Muitas pessoas perguntavam, há uns 2 anos atrás, quando surgiu um processo seletivo lá para o aeroporto. Né? Muitas pessoas perguntavam para mim o que seria
o cargo, o que iria fazer ali um agente que trabalharia na parte de segurança ali, de embarque ali, né, no aeroporto. Então, existem algumas informações que elas vão surgindo na vida das pessoas com o decorrer do tempo, com a aproximação, com o conhecimento. Assim foi na área de trânsito, né? E aí ingressei no curso de formação de agente de trânsito, mais tarde aprovação no concurso, fui convocado, né? No ano de 2000 nós tomamos posse, a primeira turma de agente de trânsito. De lá para cá eu vim buscando aprender um pouco mais da área, conhecer quais seriam as opções, né? Nós temos diversas opções, né? Desde atuar como agente de trânsito, né? No caso do município ou do estado ou da União, aí no caso do nosso amigo Alberto, por exemplo, né? Os policiais rodoviários federais. E aí nós temos também a figura do instrutor de trânsito, nós temos a figura do examinador de trânsito, nós temos a figura do vistoriador de veículos, né? Aí nós temos os despachantes documentalistas, tá? Nós vamos ter o diretor-geral de autoescola, né, do Centro de Formação de Condutores, o diretor de ensino do Centro de Formação de Condutores. Então são várias as profissões, né? E aí depois eu fui entendendo que também existia aí um espaço aberto para prestação de serviço, né, para consultoria, tanto para pessoas físicas que por vezes, né, buscam informação, precisam resolver, né, demandas, e elas não sabem nem por onde buscar a informação, e a gente acaba atuando muito nisso, orientando as pessoas, né, dizendo a elas a que direção ela deve ir, né, a quem ela deve recorrer, qual é a instituição que é responsável por determinado assunto, determinada via. Muitas pessoas acabam, em algum momento, se vendo né, necessárias ali dessas informações. Esse é o nosso papel também de educar, de conscientizar, de informar, além das atribuições operacionais de fiscalização, da engenharia de tráfego, né, que trabalha ali com a parte de projeto de sinalização da via, com a parte de educação para o trânsito, né, com essa expertise aí de atuação educacional, por meio de palestras, enfim. Então, esse é o ambiente em que eu trabalho, é o ambiente que eu vivo, respiro, me alimento, sobrevivo, né? Eu e a minha família, nós dependemos desse ambiente de trabalho. Então, eu já tenho aí uma atuação no Conselho Estadual de Trânsito do Pará, representando o nosso município, né? Então, tenho uma expertise aí nessa área também de processo administrativo de trânsito, dentre outras áreas, né? Então, é uma área muito grande, tem mercado para todo mundo trabalhar nessa área aí. Que bom, que bom. Olha, pessoal, para título de conhecimento, o Moraes também tem um canal que se chama isso aqui, ó. É Operação de Trânsito Educacional. Se você quiser acompanhar o trabalho dele, se você quiser acompanhar o trabalho, eu fico honrado em vocês segui-los lá, se inscrever no canal dele, né? Tá? Porque, com certeza, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer pós-live, pode fazer lá no canal dele diretamente, que eu tenho certeza que ele terá o maior prazer em responder. Mesmo aquelas pessoas que são de outros estados. Dentro das possibilidades, ele com certeza irá buscar a melhor resposta para te dar. Certo? Então, o Moraes está aí, o canal dele é esse, Operação de Trânsito Educacional. Vá lá e se inscreve no canal do Moraes, que também, para mim, é uma grande satisfação. Meu irmão... Eu agradeço o espaço, né, André? Você foi uma pessoa que influenciou, como eu falei há pouco, o Coronel Moura, né? É exatamente isso. Nós temos que acompanhar a tendência, utilizar a ferramenta tecnológica para isso, né? Mas é isso, cara. O meu canal aqui, Moraes, você sabe muito bem, a gente fala sobre motos, né? A gente trata assuntos sobre motocicletas. Eu defendo muito a tese da direção defensiva, inclusive em praticamente muitas lives que eu faço, eu falo que da responsabilidade que é você estar no trânsito, né? Você ficar atento, conectado, pessoa e motocicleta, ficar atento às leis de trânsito, porque se elas existem, é para nos proteger, sempre digo isso. Exato. E também eu defendo a tese, né, de fazer um curso de direção defensiva. Eu sempre falo isso. Perfeito. O piloto, por mais experiente que ele seja, sempre há algo a aprender, né? E esse aprendizado pode salvar a vida dele ou pode salvar a vida de um outro condutor ou até de uma outra pessoa. E a gente falar de direção defensiva e não falar sobre
se fazer presente, se fazer visto no trânsito. A gente que anda de duas rodas é algo que é surreal. Então, para a gente que anda de moto, você ser visível, né, aos demais veículos, seja outra motocicleta ou seja para os automóveis, é de fundamental importância. Tanto é que existe a lei que obriga os motociclistas a andar com o farol aceso constantemente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Moraes. Então, André, interessante, né? Exatamente aí você tocou em um aspecto que a gente precisa destacar. Primeiro, todo mundo que conduz a moto, que é transportado em uma moto, quer seja num deslocamento, né? Nós temos aí a figura de outro profissional do trânsito, né? Que é o mototaxista, né? Aí nós temos o motofretista, todo mundo aí recebe alguma encomenda, uma comida, alguma coisa pelo motofretista. Então, são outros profissionais a quem nós também rendemos aí a nossa homenagem, porque estão na luta diária, né? E aí, nessas profissões, como você bem disse, eu também faço questão de frisar, nós temos aí inúmeras mulheres que a cada dia ocupam, né, as suas posições no mercado de trabalho, se destacam, se projetam, né, se tornam referência, né? Então, meus parabéns aí às mulheres, né? Então, hoje o seu dia especial, o dia de maior ênfase, né? Se dá, mas o dia delas é todo dia. Né? Todo dia, todo dia. Compartilha contigo. É importante a gente destacar a visibilidade, né? Na direção defensiva, fala muito disso do ver e ser visto. Só para a gente contextualizar. A direção defensiva no Brasil, né? Antes ali do surgimento desse atual Código de Trânsito que nós temos, né? Foi sancionada a Lei 9.503 no ano de 97, entrou em vigor no ano de 98, a direção defensiva ela não é em si uma lei, ela é um conjunto de técnicas, né, de segurança, de conceitos e técnicas de segurança que te proporciona condições, se você seguir, obviamente, de você se deslocar de um ponto A a um ponto B, né, e aí por isso que eu digo, se você seguir sem cometer erros, sem cometer excessos, e sem se envolver ou provocar, né, um acidente que eu defendo aí como evento, é uma outra nomenclatura, eu explico isso depois, e que hoje a ABNT classificou como sinistro. Né? Só para entender o contexto do acidente de trânsito, teve uma evolução recente, né, onde a expressão hoje, segundo a ABNT, é sinistro de trânsito. Né? Essa expressão, criada pela ABNT no Brasil, tá? Essa nomenclatura, ela tem uma relação inicialmente, na essência, muito mais voltada para a segurança do trabalho, só para deixar claro aí para vocês. A direção defensiva ela chegou no Brasil ali na década de 80, tá? Com maior ênfase, né? Ali na questão da preocupação do governo brasileiro quando acompanhou estudos, né, norte-americanos, que na época lá, no início, final da década de 70, início da década de 80, esse tema era estudado lá nos Estados Unidos por conta da grande quantidade de acidentes e de vítimas, e o governo brasileiro foi convidado, enviou representantes para lá, e esses estudiosos da época trouxeram para o Brasil e fizeram os ajustes adequados à nossa legislação da época. E quem primeiro, falando de instituição, que se destacou aí nesse trabalho no Brasil foi o próprio Senai. Né? O Senai tem uma tradição de mercado aí de mais de 50 anos aí na área industrial, e as indústrias em expansão no Brasil, elas ocasionavam ali de ter uma estatística de acidentes. Então, precisava fazer algo para tentar mitigar aquilo. Então, a direção defensiva ganhou expansão, ganhou força nesse cenário, tá? Só para deixar claro aí. E daí, na expansão do transporte no Brasil, né? Isso já década de 90, já no ano de 98, nós tivemos ali um conjunto de normas recém-entrada em vigência, né? Que é a Lei 9.503, que entrou em vigor no ano de 98, no mês de janeiro ali, mais especificamente no dia 23, né? E aí, de lá para cá, nós tivemos várias normas complementares,
feitas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Uma delas foi a resolução número 18, né? Porque nós tínhamos no Código de Trânsito a obrigação para ônibus que transitavam nas pistas específicas andarem com o farol aceso. E aí, nesse contexto, quem foi precursor no âmbito rodoviário, né, foi a empresa Itapemirim, que era pioneira, né, nesse ramo. Ela já determinava aos seus motoristas, porque a norma exigia, nos corredores de tráfego, como são chamados no âmbito da engenharia, vamos dizer assim, uma linguagem da engenharia de tráfego. O corredor de tráfego são aquelas pistas exclusivas para ônibus. Então, a legislação trabalhava de uma exigência, implantava uma exigência para o ambiente urbano. Naquele momento, as empresas de ônibus começaram, capitaneadas ali pela Itapemirim, a utilizar o farol aceso mesmo durante o dia nas rodovias, né? Por conta do contraste visual no deslocamento nas estradas, tá? Para que o veículo pudesse ver e ser visto. O Conselho Nacional de Trânsito editou, naquela época, uma resolução de número 18, recomendando, não era uma imposição, era recomendando nas rodovias, porque a lei não mencionava, só mencionava no ambiente urbano, então o CONTRAN quis, né, ali já fazer, implantou o primeiro retalho, vamos dizer assim. O Código de Trânsito é uma coxa de retalho, é uma expressão no mundo dos profissionais de trânsito, dos consultores, dos especialistas. Então esse é um dos, vamos dizer, dos primeiros retalhos a partir do ano de 98, porque não tinha no texto da lei. O CONTRAN foi lá e editou uma norma complementar, uma resolução recomendando. Então, de lá para cá, as motos já existiam, né? Já tinham essa obrigação do farol aceso durante o dia. É o que continua até hoje, e a mudança que nós tivemos recente aí, né, foi, no ano de 2020, foi exatamente a obrigatoriedade do uso do farol aceso durante o dia nas rodovias, né? E aí, antigamente, antes da lei, da mudança da lei, uma resolução, a 227, tratava disso no ambiente genérico, independente de perímetro urbano ou rodoviário. A lei depois veio dizer que só no ambiente rodoviário. No perímetro urbano você não é mais obrigado, mas as motos continuam nessa mesma regra. O que eu vejo nesse ponto aí em relação às motos é que, lamentavelmente, alguns fabricantes, né, não são muitos, mas alguns ainda fabricam e lançam no mercado veículos que ainda têm o controle de liga e desliga do farol, né, dos veículos de duas rodas. Então, é um ponto que eu vejo negativo nesse aspecto, né? Muita gente fala do gasto de bateria, né, na partida ali, o farol aceso direto, mas é um item que a tecnologia teve que avançar para suprir o esquecimento do cidadão, do ser humano. Então é isso que garante a visibilidade, o ver e ser visto durante o dia, sobretudo os veículos de duas rodas, porque não tem aquela proteção em volta, que a gente chama de habitáculo, né? Os veículos de quatro rodas têm toda uma lataria, tem uma base de proteção ali, né? Somente grandes proporções é que vão atingir ali no interior as pessoas. A moto não, né? A pessoa que está no veículo de duas rodas, ela é atingida diretamente, né? E não precisa ser algo muito forte. E já se falando de farol, existe muita polêmica, Moraes, sobre a questão dos faróis de LED, xenon, lâmpadas halógenas, né? A gente sabe que pela legislação, até pode, inclusive eu até conversei muito com o Alberto sobre isso, você pode até trocar a iluminação da moto, tendo em vista uma perícia, né? Ter passado ali por uma perícia para atestar que ela realmente é compatível. Mas existem algumas motos hoje que já vêm com farol de LED, né? Sim. Já não é mais halógeno. Eu queria que falasse rapidamente sobre essa situação, porque é muito comum, principalmente para os proprietários de motos trail, colocar aqueles faróis auxiliares de LED, aonde é proibido, né? Isso aí é fácil, a não ser que faça esse processo no qual eu acabei de falar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Na verdade, o que você chama de perícia, na legislação define isso como inspeção técnica veicular, né? Okay. Feita por uma empresa que é credenciada lá ou então Denatran, hoje é a Secretaria Nacional de Trânsito, né? Para poder promover é um trabalho de natureza pericial, nós podemos dizer realmente, você não errou não.
né? Precisa de profissionais com uma certa qualificação, né? Uma bagagem curricular, um gabarito para poder se credenciar e trabalhar nesse ramo aí. Isso tudo é para garantir o mínimo de segurança, né, veicular, para evitar que utilize no sistema de iluminação um dispositivo que vá produzir o que a gente entende como condição adversa, né, de iluminação, que é o ofuscamento, né? Muita gente lembra do ofuscamento apenas do raio solar em determinados horários do dia, no amanhecer, no entardecer, mas nós temos o ofuscamento provocado pelo excesso de luminosidade dos faróis, seja em luz alta, seja de um farol que tem uma potência excessiva. Por isso que a legislação define limite e define tipo, né, de lâmpadas para cada veículo, exatamente para poder manter a compatibilidade com os faróis, né? Tá? Então é necessário respeitar, seguir a regra, e qualquer característica que tenha que mudar no veículo, seja de iluminação ou qualquer outra, tem que obedecer algumas regrinhas. E basicamente nós temos uma resolução que é a 292 do CONTRAN. Ela é um pouquinho antiga, ela teve poucas modificações, mas ela se mantém ainda. Tá? E ela define o que pode e o que não pode ser modificado nos veículos, por classificação, inclusive, por tipo, né? Certo. A outra pergunta que eu ainda faço para ti em cima desse tema é: se eu tenho uma moto e quero adicionar esse dispositivo nela, qual é o órgão que eu procuro para fazer toda a legalização? Então, essa mudança de característica, seja para substituir, né, para trocar, seja para acrescentar, tudo isso tem que passar pelo Detran, que vai te exigir uma inspeção veicular, uma empresa que é credenciada, que após a inspeção a empresa vai te emitir um CSV, que é um Certificado de Segurança Veicular, para que a pessoa apresente ao Detran, e ali o profissional que fez a inspeção vai atestar que está ok, que está dentro dos parâmetros, e o Detran vai autorizar a mudança de característica. Tudo em relação a veículo, né? Assim como documentação de habilitação, é no Detran. Qualquer mudança que você queira fazer, seja de estrutura, tipo de combustível, né? Algumas pessoas alteram potência, a característica visual, a cor, enfim, suspensão, tem que passar pela inspeção de segurança veicular. Não se pode fazer ao bel prazer, né? Aleatoriamente, como uma pessoa, algumas por vezes aí, acabam fazendo. A gente vê na mídia, né, situações diversas nesse sentido aí, e que acaba exigindo uma atuação um pouco mais incisiva ali dos órgãos de trânsito nesse sentido. Certo. Então, mandar um abraço E aqui. só para frisar, é importante também, André, destacar que existe uma normativa também em relação à quantidade de faróis, tá? Para cada tipo de veículo existe uma quantidade limite, né? Porque algumas pessoas instalam, né, faróis assim em quantidade excessiva que vai produzir o ofuscamento, ao invés de gerar segurança, vai gerar insegurança, ofuscamento, risco de colisão frontal, por exemplo. E aí isso além, e nós não estamos falando aqui essencialmente da lei, né, de multa. O nosso foco hoje não é esse. Eventualmente a gente vai explicar alguma coisa, né? Vai surgir uma pergunta, mas o foco é a segurança. Então, quando você quebra a regra, você desobedece a regra, você contribui para uma situação de insegurança e para, eventualmente, dar causa a um sinistro de trânsito. Aproveitando até a sua fala, eu quero deixar aqui dito aos amigos que estão aqui no chat: se tiver alguma pergunta, pode escrever aqui que eu lanço aqui para o Moraes e, se possível, ele irá responder com certeza. Eu quero deixar um abraço aqui para o meu amigo Thiago, do canal Brazilian Custom, que também faz parte do nosso projeto, do projeto Força Custom. Valeu, Thiagão, obrigado pela sua presença, assim como meu nobre amigo Vandeco Motovlog, que é um outro canal do projeto Força Custom, está mandando boa noite para mim, para você, Wender. Fico feliz em você estar aqui conosco, viu, Vandeco? Porque eu sei que você está trabalhando, mas mesmo assim está ligado na nossa live. Mandar um abraço aqui também para o Ezequiel Feitosa. Fala, meu irmão, tudo bem? Obrigado por você estar na live mais uma vez conosco. Olha, aqui está o Johnny Burger
dando boa noite para mim, boa noite para o Moraes. Dizer para vocês aí que aqui na Cidade Jardim agora também tem Johnny Burger, tá a fim de fazer um lanche bacana, uma refeição, é só entrar em contato com ele que com certeza será muito bem atendido. O Alberto ele já dá uma dica aqui, vistoria, oficina credenciada, que emitirá o certificado de segurança veicular. Depois leva no Detran para alteração do prontuário. Perfeito. Foi o que você acabou Perfeito. De citar. Perfeito. A gente tem um outro tema. Eu hoje, Moraes, eu me intitulo eu hoje também me intitulo motoboy. Tá? É mesmo? Eu me intitulo motoboy. Por quê? Porque eu, juntamente com o Johnny, que é o meu cunhado, nós abrimos uma hamburgueria aqui na nossa cidade de Marabá, atendendo mais especificamente aqui o bairro de Cidade Jardim, Delta Park e Totalville, mas pretendemos expandir. E eu estou fazendo esse trabalho de entrega, rapaz. Eu pego a minha moto e ando tudo por aí, entregando para as pessoas as suas refeições quando solicitado. E nas minhas andanças, eu vejo algo que não só de noite, mas de dia também, que eu vivo na moto. Estamos falando especificamente de moto, tá, pessoal? Isso também serve para os carros, que é um fator que eu acho que é preponderante para os acidentes, que é o excesso de velocidade. Cara, como tem? E se a gente andar, eu digo aqui aos meus amigos que a Transamazônica é o meu quintal, e literalmente eu ando 200 metros, eu já estou na Transamazônica. Trafegando por ela, de diversos trechos, existem as placas sinalizando a velocidade limite. Né? Um trecho é 80, chegando aproximadamente aqui do núcleo urbano da passa para 60 km por hora. Mas dificilmente, rapaz, a gente vê as pessoas transitando nessa velocidade que é especificada ali. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de você andar no limite de velocidade. Bom, vamos lá. Falando sobre isso aí, eu quero dizer o seguinte, que existe uma velocidade excessiva, quando você excede o limite que está regulamentado na via, né? Mas existe no CTB, no Código de Trânsito, existe a previsão da velocidade incompatível, tá? Então eu vou explicar. Nós já falamos que a excessiva é quando você ultrapassa aquele limite, tá? Ok. E a incompatível é aquela velocidade que você, diante da velocidade que está regulamentada, você está obedecendo, mas que em relação a alguma situação de risco, aquela velocidade pode não ser compatível para que você consiga evitar o envolvimento naquele sinistro. Entendeu a diferença? Entendi. Tá? Então é importante, e o tema da nossa live é exatamente identificando os riscos, né? Lógico. Então identificar o risco requer que cada pessoa possa adotar isso previamente. Né? Para alguns pode ser maçante nós falarmos isso, pode ser clichê, repetitivo, basicão, vai ter gente que vai pensar de várias formas, né? Mas é necessário. Quando você decide, exemplo, as viagens que você realizou, eu sigo aí no canal, né? Aí vários motociclistas dos grupos aí, tem um encontro lá numa cidade X, né? Todo mundo se planejou para ir para aquele evento. Ok. Mas é o suficiente, tal dia eu vou me organizar, vou travar a agenda e tal dia eu vou estar lá naquele encontro. Lá eu vou confraternizar e tudo, mas ainda é necessário que você faça a inclusão no seu planejamento de como vai estar a sua motocicleta, Sim. Se vai mais alguém num carro de apoio, como é que vai estar a condição desse veículo, né? Evitar a lotação excedente, né? Evitar carga em excesso, e tudo isso vai prejudicar a pilotagem se for o veículo de 2 rodas, né? Existe ali um limite de capacidade de peso, né? E aí requer uma habilidade maior de quem pilota, quem conduz, a atenção constante à sua frente, à sua volta, uso e o posicionamento correto de retrovisores, né? E a pilotagem seja sempre dentro do limite de velocidade, mas pela experiência
é exatamente necessário a velocidade compatível. Isso você vai adquirindo com a experiência, você vai conhecendo como reage o sistema de freio da sua moto, por exemplo. Certo. Então você já consegue saber como vai ser a reação, que intensidade de força você tem que aplicar ali, seja no freio dianteiro, né? As motos de médio e grande porte têm essa dinâmica, diferente das de pequeno porte, de pequena cilindrada. Né? O processo de frenagem é um pouquinho diferente, mas, de modo geral, uma regra geral aí, também exercitar isso no dia a dia, conhecer o seu veículo, né? E isso requer manter uma manutenção, manter em dias, em condições suficientes para você ter certeza que você vai para o passeio, você trancou a agenda, mas você tem condição de sair de um ponto e chegar ao outro ponto sem você ser pego de surpresa por um problema mecânico que você negligenciou. Esse é um ponto. Claro, claro. Né? Então, poxa, eu não abasteci porque a minha moto, né, ela é econômica. Vou abastecer em tal local. Mas, de repente, tomado pelo prazer de pilotar, a pessoa, vamos dizer assim, imprimiu ali um estilo de pilotagem um pouco diferente do convencional e o consumo subiu, aumentou. E, de repente, ele pode ser pego, né, de surpresa, sem combustível na via. Sim. Isso não é estranho. O que eu estou falando aqui não é algo absurdo, não. No dia a dia, dentro da cidade, nós vemos muitas pessoas empurrando motos sem combustível. Com certeza. Né? Então, vamos fazer uma conta. Né? Quantos quilômetros você percorre na sua moto hoje? Na Harley? Não, na Harley é pouco, mas na XRE... Ah, mas fala um pouco. Na Harley, por mês, cara, hoje está em média de 300 quilômetros no máximo. Devido ao nosso período invernoso, eu não estou viajando. Não, tá, mas eu digo quantos quilômetros por um litro de gasolina? Ah, tá. Ela faz em torno de 17. Pronto. Num raio de 17 quilômetros em Marabá, para qualquer lado, norte, sul, leste, oeste, você tem um posto de combustível. Perfeito? Perfeito. Pronto, então, são coisas básicas, eu estou falando exatamente disso. A prevenção, o cidadão precisa estabelecer isso antecipadamente. Poxa, eu vou abastecer para não ficar sem combustível. Por quê? Se ele fica sem combustível, ele está empurrando o navio, ele está suscetível a ser atingido por outro veículo. Certo. Começa por aí. E para alguém não atingir ele, vai ter um deslocamento lateral. Pode entrar na contramão de direção, vai ocupar um pedaço da faixa. Uhum. E aí pode haver uma colisão frontal. Então, são situações, entre aspas, básicas, e que o seu cuidado vai fazer toda a diferença. Né? Assim como nós vemos um buraco na pista que você precisa fazer um deslocamento, você pode provocar uma colisão frontal. Certo. Olha, aí, pois não. O Johnny ele faz uma pergunta aqui. Andar devagar demais também está errado? Está errado. Andar devagar demais está errado. Isso vai gerar obstáculo para o trânsito, né? Vai produzir ali uma redução significativa de velocidade, uma aproximação muito grande dos veículos um atrás do outro ali, a possibilidade de acontecer os famosos engavetamentos é muito grande. E tem um detalhe, a questão da motocicleta, por vezes, ser espremida, esmagada por um veículo que está na sua retaguarda, nesse contexto. Né? E aí eu faço já uma ressalva. Né? Por isso a atenção nos retrovisores, ali constante, manter essa distância de reação, né? E evitem, pessoal, a gente até vê com uma certa frequência pessoas utilizando ali à direita, né? Fazendo ultrapassagem pela direita. Eu faço sempre uma ressalva, não usem, não utilizem, não trafeguem pela direita. Por quê? Instinto natural. Qualquer situação de risco em relação ao veículo no sentido contrário, é a direita que vai ser a válvula de escape de quem está à sua frente. E se você ingressar naquela área de risco, onde pela regra não era para estar e muita gente acaba também não olhando os retrovisores, você vai acabar surpreendendo essa pessoa vai te surpreender, porque você também não espera que ele vá te atingir, e aí você vai se ferir, você vai se machucar, né?
E isso é uma situação bastante perigosa. Tem uma pergunta, eu vi aí do Ilgner, né? Ilgner. Não, ele manda, é o Igor, que ele está dando só um alô para a gente. Boa noite. É Ah, o Igor da legal. Folha Boa 16. noite, Igor. Boa Valeu, noite. cara. O que ele fala aqui? O Igor Tem uma pergunta aqui aí. tem uma pergunta. Qual que é a sua pergunta? Pode ficar à vontade, meu irmão. Pode Pode colocar fazer. aí, amigo, que a gente vai Pode. responder. E também quero deixar um grande abraço ao meu amigo Josi Walter, lá de Guarujá, São Paulo. Mais uma live Olha top. aí. Muito obrigado e muito esclarecimento. Olha Obrigado só, aí, Josivaldo. por incrível que pareça, antes da gente falar da pergunta do Igor, por incrível que pareça, hoje eu estava tendo uma reflexão nesse ponto que você acabou de citar. A gente que mora aqui no Certo. Cidade Jardim, quando a gente vai para Nova Marabá, a gente tem ali em certos horários um congestionamento intenso. E, né, principalmente, né, em grande medida, eu já vi carro fazendo isso também, mas em grande medida são os motociclistas, para tentar escapar desse congestionamento, eles trafegam pelo lado direito. E eu vejo ali um grande risco de fato. Até porque, como você acabou de citar, nesse trecho, e agora que nós estamos no período invernoso, eu deixo até um alerta aí aos amigos, esse trecho está tendo muito buraco. E na hora que o motorista vai desviar do buraco, ele está jogando praticamente totalmente o seu veículo para o lado direito. E ele não está esperando o motociclista passar. Então, meus amigos, Olha você aí. que está É exatamente trafegando, isso. você que está trafegando aí nesse perímetro que eu estou falando, faça-me o favor, não faça ultrapassagens pela direita, que você está colocando a sua vida em risco, tá bom? O Igor, É ele isso tem aí. uma pergunta aqui. Tem alguma lei que proíbe colocar película de algum percentual no espelho do para-brisa do meu carro? Está falando sobre os veículos de 4 rodas. Poderia responder Bom, para ele, Manaus? vamos lá. O Conselho Nacional de Trânsito estabelece a parte envidraçada, eles chamam assim na resolução, né? Expressão técnica de conjunto vidro-película, né? Que é a parte ali dos vidros laterais ali do condutor e passageiro, que chamam vidros anteriores, os vidros dianteiros, e o para-brisa, tá? Então, tem uma resolução do CONTRAN que trata, a primeira delas é a 254 e tem a atualização dela, agora me falhou a cabeça, a numeração. Mas a base é a 254 e a atualização dela, que trata do percentual. Em relação ao para-brisa, né, o que define a legislação é aquela parte superior, que chama de banda degradê, aquela parte superior do para-brisa na extensão de 20 centímetros, né, você pode fazer a aplicação ali de uma película, né, um insulfilme, como chamam, para ajudar ali a rebater a luminosidade do sol, né? Naquela região que atua o quebra-sol, a pala de proteção solar, ali você pode colocar a película, né? E aí você mantém o que a legislação define, porque o que rege essa resolução é o percentual de transmitância luminosa, né? De claridade, de visibilidade, né? Então, ali é necessário manter no mínimo 70% de transmitância luminosa, né? E no para-brisa só é permitido lá na parte superior, na banda degradê. Tá? E 20 nas centímetros. laterais, isso, na extensão de 20 centímetros, e nas laterais, no mínimo, né, 28% de transmitância luminosa. Tá? Então, isso é para garantir visibilidade, né, garantir segurança no trânsito aí, no dia a dia do deslocamento. Aproveitando essa pergunta do Igor, que ele fala que ele é lá do quilômetro 16, um grande abraço novamente, meu irmão. Eu faço uma pergunta para você. Na moto, a gente é Ele é obrigado. vizinho lá da minha mãe, tá? Ele é vizinho lá da minha mãe, meu amigo. Que legal, que legal. Na moto, todos nós sabemos que é obrigatório o uso do capacete. E além do uso do capacete, é obrigatório você andar com a viseira abaixada. Você não pode andar, trafegar, se deslocar com a viseira aberta. Porém, eu andei dando uma lida, e se eu estiver errado, você me corrija. É permitido você andar com uma viseira escura durante o dia, apenas durante o dia. À noite não é, à noite tem que ser uma viseira cristal. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: eu posso ter uma viseira cristal
no meu capacete e resolver botar uma película, um insufilme nela, como eu já vi algumas pessoas fazerem, para andar durante o dia? Bom, André, o que você falou, né, procede, existe essa regulamentação, tá? Porque tem que ser a viseira cristal, né? Quando fala cristal, se refere a totalmente transparente, né? E a fumê ou prateada só pode ser utilizada durante o dia, né? Porque durante o dia você tem uma incidência solar muito grande e essas vão te ajudar nesse ponto. Já durante a noite, que você perde naturalmente visibilidade, então você precisa compensar isso com uma viseira cristal. O que você falou aí? Se você tiver duas viseiras, para que mudou o horário, né, ali no anoitecer, você use só cristal, tranquilo. Agora você não vai poder usar a fumê ou a prateada à noite, porque você vai estar com um fator de risco ali, você vai estar na desvantagem, menos visibilidade, e aí facilita para que você se envolva numa situação perigosa aí, num sinistro, tá? Tá Claro. certo? Além do aspecto lá da infração, enfim, né? Tá? Que eu não vou aprofundar na parte de infrações aqui, porque o nosso foco hoje não é esse. Mas se alguém quiser aprofundar, a gente vai, mas o foco não é esse não, tá? Mas é infração se você desobedecer a regra, sim, tá? Porém, existem no mercado capacetes que já são vendidos com essas duas viseiras. Sim, sim. Que é uma Inclusive, alternativa. inclusive um que vem com a viseira cristal e um óculos interno, que um óculos interno Perfeito, escuro. O Rodrigo perfeito. Motoqueiro, deixar um abraço ao meu amigo aqui, Rodrigo Motoqueiro, ele que é lá de São Paulo, de Bragança Paulista. Deixar um abraço Sim, também à galera do time do Bragantino, da torcida organizada do Bragantino, que ele ainda é presidente dessa torcida dos fanáticos lá. Ele faz uma pergunta: escapamento esportivo e moto. Você poderia falar algo sobre isso, Morris? vamos lá. Quando a gente fala de escapamento, André, é importante, né? Eu agradeço aí, né? a, a, as felicitações aí, Ilgne, obrigado, né? Será transmitido aí o recado e a pergunta também do Rodrigo, né? A gente não pode banalizar, tá certo? Dizer, só no olhômetro determinado estilo é proibido. Não é assim. A fiscalização, quando ela acontece, ela está focada na produção do ruído, tá? E esse ruído ele tem que ser medido, existe uma intensidade, tá? Que é regulamentada lá pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? É uma medição que é feita com decibelímetro, tá certo? Então, o que nós vemos aí, tem muita gente que arranca o silencioso do escapamento. Aí isso naturalmente vai produzir um barulho, um ruído ensurdecedor. E facilmente vai ser detectado e configurar uma infração de trânsito, né? E nos demais, essa questão de ser ou não ser esportivo, né? Existe ali uma especificação de característica, mas também tem uma especificação de ruído. Então, essas duas possibilidades, a gente volta lá naquela fala anterior da mudança de característica, tá certo? Que é necessário ele procurar uma instituição credenciada para fazer a inspeção, se for o caso, se for um tipo de escapamento que não é o modelo do veículo, tá? Muito possivelmente ele vai ter que fazer a mudança, a alteração da característica, seguindo toda a tramitação, inspeção veicular, DETRAN e tudo. Exceto isso, a questão da intensidade do ruído, que é feita a aferição por um decibelímetro no ato da fiscalização. Tá? Então são essas duas hipóteses que a pessoa poderá estar sujeita ali a uma ação de autuação conforme cada caso. Certo. Ó, o Charlie ele faz uma pergunta aqui, o Charlie ele faz uma pergunta sobre os faróis auxiliares. A gente já falou sobre isso. Ele é proibido, permitido, desde que faça ali uma inspeção veicular, como o Moraes já falou, como o Alberto citou acima. Então, a não ser que a sua moto venha equipado com De esse fábrica. dispositivo de fábrica, se você quiser, Perfeito. Aí, e se ok. você quiser acrescentar ou se você quiser melhorar
o foco, né, a luminosidade da sua moto, você terá que fazer uma inspeção veicular. Para isso, você tem que ir no Detran, informar o seu desejo, ele vai te passar todos os caminhos, te mandar você para uma empresa credenciada para fazer ali uma inspeção e depois você volta para o Detran para fazer a regularização. Espero ter ajudado, Salles. O Edclay, ele faz uma pergunta muito bacana. Falando nisso, Edclay, um grande abraço aos irmãos e amigos dos Lobos das Estradas lá de Paraupebas, um motoclube no qual eu tenho uma estima, gratidão. Mandar um abraço para o meu amigo Wellington, que faz parte dos Lobos também. E espero que na próxima quinta-feira, na próxima terça-feira, pessoal, a gente vai estar falando aqui de uma live sobre o encontro que vai ter, o aniversário do Rota 94 lá em Redenção, que a galera está se organizando, vai ser uma belíssima festa, você também já é convidado para saber um pouco mais sobre esse evento. Ele faz uma pergunta o seguinte, Moraes, uma dúvida em relação ao capacete tipo aberto e tipo coquinho. É infração de trânsito? Você sabe quais são esses modelos de capacete, né, Moraes? Sim, sim, sim. Então, é importante, né? A normatização também está definida lá pelo Conselho Nacional de Trânsito sobre os modelos de capacete, né? A resolução 453 do Conselho Nacional de Trânsito define isso, tá? Aquele capacete coquinho, ele não é regulamentado para você conduzir ou ser transportado em motocicleta, né? Assim, eu já oriento que não façam, não utilizem, para que vocês não venham a ser autuados pela fiscalização e aí você vai acabar tendo, né, essa dorzinha de cabeça no seu bolso aí, né, mais tarde, tá? Eu que faço parte do projeto Força Custom lá, a gente tem, né, são todos os canais, tem Moto Custom, e esse lance do capacete coquinho, ele é muito evidenciado nesse estilo de motocicleta. A gente isso é uma tradição americana, né, André? Isso vem dos Estados Unidos. A Harley lá, né? Em alguns estados lá nem é obrigatório lá nos Estados Unidos, né? Cada um tem a sua legislação, cada estado lá, né? Cada estado federado. Em alguns nem é obrigatório o uso de capacete na motocicleta. Tá? E esses modelos lá são regulamentados lá, mas aqui não. Olha, pode ser que no futuro venha a ser, ainda não é. Para a gente que mora aqui em Marabá, o Alberto traz aqui uma notícia que para mim eu acho até interessante. Ele diz assim, outra causa dos acidentes frequentes são os retornos em rampa lá na BR-230, ou seja, na Transamazônica. Um estudo está sendo feito pelo DENIT para a mudança do local dos retornos do shopping e da oficina da Autopeças Paulista, que aquela baixada lá realmente, de fato. E aí, uma área, todo dia aí tu passa aí, né? Toda hora, todo dia, ali, para mim, é o cotidiano. Eu também. E aí, eu também. E aí, eu estendo aí, mais uma vez, a minha gratidão, que agora eu vejo, sempre teve, mas agora eu vejo com mais evidência os carros da PRF ali naquele perímetro, porque ali é uma baixada. E, rapaz, infelizmente, as pessoas tendem a acelerar muito mais quando chega nesse pedacinho aí, nesse percurso que o Alberto falou. Cara, isso aí, né? Meu Deus, cara. Isso aí que você destacou, cabe bem naquilo que eu falei há pouco. A pessoa precisa respeitar a regra, não porque alguém vai punir ela caso ela não respeite. Justamente. Ela precisa entender que isso é para a segurança dela, no dia a dia. Né? E aí, outro conceito, né, que nós temos, tanto na direção defensiva, mas principalmente no Código de Trânsito Brasileiro, é a responsabilidade decrescente pela segurança no trânsito. Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores e todos responsáveis pela segurança dos não motorizados e todos responsáveis pela segurança dos pedestres, numa escala decrescente do maior para o menor. Então, se cada um praticar, convencer mais um a praticar e adotar esse limite de velocidade, respeitar, e também a velocidade compatível com os retornos que existem, porque todo mundo sabe que tem um retorno, que tem um cruzamento, que tem uma rotatória, que tem um buraco, às vezes demora a arrumar,
Mas todo mundo sabe, você passa todo dia no lugar, você já mentalizou aquilo. Então a gente não pode nos dar o prazer, né, de relaxar. Inclusive os estudos de acidente de trânsito, de sinistro de trânsito no Brasil, eles dão conta de que esses sinistros acontecem exatamente muito mais próximos da residência da pessoa, quando ela já está retornando para casa, quando ela acha que já está segura, é uma área que ela conhece muito, mas o que era para ser seguro, porque conhece muito, ela acaba relaxando o nível de percepção do risco, ela acaba baixando o nível de precaução e ela acaba se envolvendo no sinistro. Às vezes uma distração, né, boba, e ele acaba avançando a preferencial no cruzamento, ou não consegue identificar que alguém avançou a preferencial dele, e aí ele acaba não tendo condição de evitar, de se desvencilhar daquilo, e ou faz uma vítima ou se torna uma vítima. Então é isso que é bastante interessante a gente destacar aí. Com certeza, né? A gente tem sempre que se prevenir, né? Por isso que existem os cursos de direção defensiva para nos auxiliar também nessas circunstâncias. E falando em circunstâncias, aqui para a gente, na nossa região norte, nós vivemos um período invernoso, né? Um período onde chove bastante, inclusive agora está até caindo uma água. Eu gostaria que você desse algumas dicas, cara, para a pessoa que vai pilotar nessas circunstâncias. Né? Eu preciso ir, eu já estou transitando, começou a chover. O que muda na minha pilotagem? Muita coisa. Visibilidade reduz, né? Você já começa a ser tomado ali pelo barulho da chuva, no caso de um veículo de 4 rodas, que está caindo na parte vidraçada, no teto, e aí isso aumenta com a intensidade da chuva. No caso da moto, você já se molha, e aí é instintivo, a pessoa já quer correr, quer acelerar, ou para chegar logo, ou para se abrigar no primeiro ponto que for possível. Concordo. Né? Então, são fatores que contribuem muito para situações de risco, essa necessidade de se abrigar ou de chegar logo. Está chovendo, tem que chegar logo, ou procurar um abrigo no local mais próximo, né? Controle, um equilíbrio emocional aí nessa hora, né? A experiência, isso para quem já está transitando, né? Está conduzindo, pilotando ali, e foi pego pela chuva, né? Acontece muito em algumas regiões do Brasil, aquelas chuvas repentinas. Por outro lado, em muitos casos, a pessoa já consegue ver que o tempo já está fechado, a possibilidade de chover é bem real, está bem próximo ali. Então, ele poderia, né, estabelecer ali o momento mais adequado de ingressar e não ser pego, né, de surpresa ali pela chuva. Por outro lado, existem casos, não só para veículo de 4 rodas, como também de 2 rodas, a gente vê muito aí, pessoas que estão transitando, aí algumas ruas das cidades aí alagam, né, por diversas razões, né, entupimento de bueiro, enfim, aí alagou a rua, ou então o nível do rio ultrapassou a ponte e de repente a pessoa nem vê se a ponte ainda está lá e ela avança com o veículo. A gente vê muito isso aí na Transamazônica, muitos casos, né, em outras estradas do Brasil, né, casos assim surreais, né? A gente vê de moto também, né? Tem casos aí bem recentes de pessoas que, poxa, a enxurrada não tá, a moto é alta, e aí ela entrou com a moto naquele ambiente e de repente a moto mergulhou. E aí ele vai ter problemas mecânicos, elétricos, né? Um dano financeiro, olha lá se ele não se machucar, né? Às vezes a enxurrada, o volume de chuva fez com que o asfalto, de repente, do nada, engolisse o veículo ali. O cidadão vê um buraco, não consegue se antecipar, desviar pela velocidade eventualmente incompatível, ele viu em cima, porque estava rápido ali, não estava em excesso para a regulamentação da via, mas para a circunstância, ele não conseguiu se livrar e, de repente, entra com o pneu dianteiro todo ali no buraco, de repente tem uma profundidade já por causa, né, de ter a estrutura de fundação da pista cedeu e o buraco é grande, a moto mergulha, você bate a cabeça, pode quebrar o pescoço, enfim, né? Então, são casos
é que no dia a dia a pessoa tem que pensar que eles existem, que são possíveis e que ele precisa planejar isso, educar o cérebro para que ele realmente consiga se desvencilhar dessas situações aí. Moraes, enquanto você bebe uma água, eu vou falar rapidamente novamente do meu projeto do Seca Sortudo. Se você, meu irmão, está afim de concorrer a 3 camisas, né, similar a essa minha aqui, que são camisas com fios 100% orgânicos, eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês saberem como você vai participar desse projeto. Então é simples, pessoal. O ganhador ou ganhadora vai poder escolher 3 camisas, tá? E aí, a estampa, a gente tem diversas estampas. Eu vou mandar o catálogo de estampas. E aí o ganhador vai dizer assim para mim, André, eu quero 2 camisas masculinas e uma feminina, eu quero 3 femininas, eu quero 3 masculinas. Vai ficar a critério do ganhador. E aí os tamanhos. Eu quero uma M, 2P ou então uma G e uma M e uma P, vai ficar a critério do ganhador, meu irmão. É só R$10 e apenas 25 cotas, tá? Já está sendo vendida, ainda dá tempo. Corra e garanta a sua cota. E tem mais, eu despacho para qualquer lugar do Brasil e você não pagará mais nada por isso. Então o valor é apenas R$10. Tá a fim de concorrer? É só fazer um Pix aí para a gente, que a gente vai estar fazendo essa interação. Se não nessa live, na próxima, com certeza a gente já consegue resolver isso. Uma André, coisa que eu... eu queria só complementar a questão da chuva, né? Certo, fica à vontade. Tá? Nós falamos há pouco aí, respondemos perguntas sobre o capacete, sobre a viseira, sobre o tá? escapamento. E aí você falou da chuva, né? Nós precisamos destacar isso. No momento da chuva, para quem está pilotando a moto, você sabe que nós não temos no capacete, né? O mesmo que nós temos nos automóveis, nas caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, né? Caminhões, que é o limpador de para-brisa, que faz, né, a retirada daquele volume de água, correto? Para garantir a nossa visibilidade na hora da chuva. Sim. Então, esse é um outro fator de risco, porque você vai perder a visibilidade por causa do volume de água da chuva, que vai cair sobre a sua viseira. Sim. Tá? Então, é um outro detalhe. Outro ponto que eu destaco também, que muda o processo de estabilidade do veículo, porque na hora da chuva, durante o deslocamento dos veículos no dia a dia, os detritos são lançados ali na via. Tá? Vamos considerar aqui uma via pavimentada, asfaltada, ou seja lá qual seja o tipo de pavimentação. Tá? Esses veículos vão deixando detritos, e na hora da chuva, esses detritos eles começam a se movimentar, e a pista fica escorregadia. Tá? E outra situação é em relação aos congestionamentos, né, que se formam. Tá? O processo de frenagem, a distância acaba reduzindo de um veículo para o outro. Então as pessoas acabam ficando mais apressadas. E aí o processo de frenagem também fica prejudicado. A aderência na pista molhada, né, do pneu ali na hora da frenagem, ela é menor. Então o risco de uma derrapagem, o risco de você desequilibrar, cair, é maior no momento da chuva. Então é importante, né, evitar essa condição de risco. Tá? Condição adversa, que nós chamamos na direção defensiva. Nesse caso, a condição adversa de tempo. Né? Nós falamos da condição adversa de luz, né, ou iluminação. Falamos da condição adversa de condutor, que envolve desde o planejamento, a manutenção, né, preventiva. Né? O ideal é que seja preditiva, programada. Tá? Aí nós temos a condição adversa de veículo, que envolve isso também. Né? No caso da moto, né, os pneus, tá, em bom estado, é importante para qualquer veículo, mas nós estamos falando principalmente para moto, né? Então, você tem ali um pneu mais estreito, tá? E aí você acaba perdendo aderência por causa disso, é natural.
Então você Sim. já tem que ter um pneu com um estado de conservação, né, que te dê um mínimo de segurança na condução e no processo de frenagem, né? Calibragem, né? O sistema de transmissão, quem tem moto sabe basicamente disso, né? Isso é o trivial, tá? Então é sempre bom ficar atento aí a esses detalhes, tá? Queria destacar isso aí. Não, eu concordo plenamente. Inclusive, quem me acompanha aqui há bastante tempo no meu canal, Moraes, eu sempre deixo uma dica. Se possível for, e volto a frisar, se possível for, adquira uma moto com sistema de freio ABS. Esse sistema, ele está aí, realmente ele funciona. Eu pude passar por situações, inclusive em períodos chuvosos. Quando eu cheguei em Salvador, cara, eu peguei uma chuva, eu entrando em Salvador, e aí uma pessoa que estava na minha frente, eu não sei o que ele foi, não sei que viu um carro, né? Ele freou e eu estava na moto com a minha esposa na garupa, né? Com as bagagens. E aí o instinto, né? Foi frear também. Com certeza, se a minha moto não fosse ABS, com certeza eu teria me arrebentado. Então, daí em Então, diante eu faço essa ressalva. Meus amigos, se possível for, escolha uma moto com sistema de freio ABS. Eu pude comprovar que realmente funciona. Eu quero, isso aí, legal. eu quero mandar um abraço para minha amiga Dilma Alcântara, lá de Boa Guarujá. noite, Dilma. Um grande abraço ao seu marido, W. Mendes, e mais uma vez a toda a família Beat Custom. O Johnny, ele fala uma coisa que realmente já foi alvo de discussão, né, em todas as plataformas, seja ela YouTube, Facebook, Instagram, enfim, que é a tinta utilizada para pintar as faixas da estrada. Agora Sim. utiliza-se uma faixa, né, uma extensão vermelha. Aqui em Marabá, em diversos pontos a gente se encontra aquelas extensões vermelhas ali para sinalizar. E aí existe ali uma situação que diz que ela diminui o atrito do pneu com o asfalto, né? E trazendo mais perigo. Tu saberia falar alguma coisa sobre isso, Moraes? Aquela sinalização ali é o contraste, né, da Isso. identificação da ciclofaixa, tá? E aí é importante que as pessoas evitem transitar pela ciclofaixa para não atingir um ciclista, tá? Também é um veículo, né, não é automotor, mas é um veículo de duas rodas, um veículo não motorizado, né, que requer aí também a nossa contribuição para quem pilota as motocicletas, né, também tem que zelar pelo não motorizado. Então, essa questão ela é realmente bastante polêmica, né, porque nós temos aí um tipo de sinalização bem amplo, né? Você tem pintura, você tem sinalização que é aplicada a frio, você tem sinalização que é aplicada a quente, né? Então, esses tipos aí pode ser que eventualmente, né, possa incorrer aí em algum fator relacionado a um sinistro. Eu não tenho condição de afirmar se a tinta, a textura, o revestimento ali foi o causador. Aí é preciso haver uma investigação, né, Uma perícia mais mais. aprofundada. É porque aí, enfim, a gente não sabe como é que está pneu, como é que era a velocidade. Por isso que eu falo da questão da velocidade incompatível. Muitas Certo. vezes você precisa, às vezes o posicionamento, a gente não sabe como é que está o posicionamento do veículo naquele momento, naquela ocasião, enfim, né? Por isso existe a investigação dos sinistros aí, que é exatamente para destacar esses pontos, né, que tem maior evidência de ser ou não fator que contribuiu. Tá? Você tocou num assunto aí e eu vou reforçar a questão da polêmica, principalmente para os amantes de moto custom. Está existindo no Brasil uma tendência muito forte, e não é só mais da moto custom. Hoje eu conheço, acompanho pessoas que fazem desse mesmo processo. Eles utilizam pneu de carro na moto, na tração, né? Ou seja, traseiro.
A pessoa vai lá, compra um pneu de carro compatível com a roda dele e coloca na moto dele lá na tração ou na parte traseira, no pneu traseiro, para ser mais específico. Semana passada eu tive uma live com o Marcelo, do Vintage Rider, ele que é customizador de motos, e a gente falou um pouco sobre isso. Bem, o que eu vou falar rapidamente, Moraes, e daí depois eu gostaria que tu também sintetizasse. Eu sei que é um assunto bem polêmico, mas eu vou ser bem específico na minha pergunta contigo. Falando já em parte do seguro, tá, meus amigos? E de seguro eu entendo muito bem. Se você tem uma moto custom ou uma moto speed, sabe? E usar um pneu de carro na sua tração ou na parte traseira, eu te recomendo que você peça uma nova vistoria para a seguradora, porque ela vai dizer se ela vai aceitar ou não o risco. Até porque já diz, pneu de carro para carro, pneu de moto para moto, já está bem específico, tá? Então, quando você faz um seguro de moto, a seguradora entende que você tem um pneu de moto. Agora, eu também não estou dizendo aqui que você não coloque um pneu de carro. Eu estou falando aqui que se você assim fizer, se você já tem o seguro, peça uma nova vistoria. Se você vai fazer um seguro novo, certamente vai ser vistoriado, e se a seguradora aceitar o risco, você vai estar coberto. Então, não sou eu e não é o Moraes que vai dizer isso em relação ao seguro. Agora, para o Moraes, inclusive hoje, até deixar o Alberto que já falou aqui, que essa aí vai longe, mas não vai não. Eu conversei com ele, eu liguei para ele hoje, né? Disse, olha, quando você me mandou a mensagem, né, dessa pergunta, eu liguei para ele, né, enchendo o saco dele. Disse, vem cá, foi você que botou essa pergunta lá para a live, foi? Né? Não, tirando não foi onda ele, com não. ele, né? Foi não, essa pergunta então, veio de assim, São Paulo. Mas só para mim especificar a minha pergunta, que foi bem incisiva da pessoa, ela quer saber o seguinte: parei no Blitz, foi identificado que na minha moto tem um pneu de carro. Eu sou multado? A pergunta é essa, sabe? Pelo fato da característica do pneu na moto. Bom, vamos lá. Se a plataforma permitir, dá para a gente ir até de manhã. Só com essa pergunta aí. Né? Tem muita coisa envolvida. Do ponto de vista técnico, você já falou aí, né? Em uma direção do ponto de vista técnico, você arrematou já aí na parte do seguro. Tá? Ok. Então, aí é o ponto final da questão, vamos dizer assim. Porque se você tem o seu veículo segurado e se envolveu em um sinistro, a seguradora pode cobrir você ou não em qualquer tipo de sinistro. Vamos colocar aqui de forma genérica. Você pode ter uma cobertura ou pode não ter uma cobertura. Né? Então, a investigação dos fatores que deram causa existe exatamente para isso. E aí você arrematou na questão estrutural. Nós falávamos hoje, eu e o Alberto, né, sobre isso. Por quê? Nós temos uma resolução, que é a 292, eu falei mais cedo dela aqui na live, que regulamenta as modificações de característica. Tá? Regra geral, né, ela menciona lá a proibição de mudança de característica de pneu que exceda a dimensão do paralama. E aí é óbvio, né? Na prática, ninguém vai colocar um pneu que não caiba ali, ninguém vai forçar a barra. Ninguém vai colocar um negócio que não vai rodar, que não vai girar livremente ali, correto? Okay. Então, na prática, estaria dentro das dimensões do paralama. Ponto pacífico, tá? Aí você tem preço de pneu, né, que muda. Muitas vezes o pneu do carro é mais barato. Que é o grande motivador de fazer isso. Pronto, né? Nós temos aí na internet vários canais aí que retratam, temos blogs na internet que mostram fatos históricos, né? O Alberto me contou alguns. Isso é uma tendência já antiga, né? Década de 80, 90, nós tínhamos muitos veículos ali
que utilizavam, né? O Alberto até estava explicando para mim, né, exatamente isso, né? Embora a resolução não mencione especificamente, mas que a resolução teve como espírito da lei, a gente usar essa expressão do direito ali, direcionado mais para os veículos de 4 rodas, que era uma tendência de usar aqueles pneus chamados de tala larga, né? E colocava uma roda mais larga, um pneu mais largo, né? Para dar aquela robustez. E aí tinham vários, né? O próprio Fusca, o Alberto citou Fusca, Brasília, enfim, nós tínhamos Jeep, né? Ainda vemos hoje em dia, né? Os off-road aí. Então, hoje a regulamentação está mais específica para esse contexto. Não menciona de forma específica o veículo de 2 rodas. Tá? Então, regra geral, pergunta básica, né? Objetiva, resposta objetiva. Não é infração. Por outro lado, né, porque nós conversávamos aí e arremata na questão do seguro. Você vai ter uma alteração na pilotagem, a aerodinâmica do pneu fabricado para veículo de 2 rodas é uma, para aproveitar os traçados de curva, para garantir mais estabilidade, né? E o pneu para carro, pneu de carro, na moto não vai favorecer isso. Então vai prejudicar a estabilidade, prejudicar a pilotagem. E numa ocorrência de sinistro aí, pode ser que você não tenha a sua cobertura, vamos dizer. Estou hipotetizando aqui, né? Eu também não posso afirmar. Ele vai para o ambiente jurídico, né? Pericial, e aí a situação pode ser diversa, tá? Então a gente não pode esgotar aqui, tá? Mas é importante que o cidadão saiba o que você disse aí. O seu veículo tem uma característica. Todo veículo, quando ele é fabricado, antes é apresentado um projeto dele para o governo, para que o governo emita uma autorização, que é chamado de CAT, Certificado de Adequação Técnica, para dizer que aquele veículo apresenta no seu projeto, no protótipo, né, as características de segurança dentro das regras, dos padrões estabelecidos no nosso país. Se você começa a customizar demais, fugindo disso, uma hora ou outra você pode, né, encontrar algum obstáculo, algum dissabor, vamos dizer assim, algum problema, algum transtorno, algo desagradável e que pode resultar, né, num prejuízo, vamos dizer assim, né, literalmente. Então é bom evitar, né? É bom evitar, porque o Alberto até destacou bem, né? O Alberto, para quem conhece, sabe, é um exímio instrutor de pilotagem de motocicleta aí. Então, sabe muito bem a dinâmica do processo de frenagem, né? Ele destacou, né, para mim, a finalidade, como é o sistema de frenagem, né? A gente destaca ali o sistema de frenagem de um veículo 4 rodas, a distribuição de peso, né? 2 rodas na frente, 2 atrás, distribuição de frenagem, enfim, o sistema pode ser, você falou aí, com ABS, sem ABS, né? Enfim, você vai fazer uma alteração dessa que pode custar a sua vida ou a vida de alguém. Então é importante sempre ter isso em mente. E podendo evitar é melhor. Eu recomendo não utilizar, né? Funciona, dá certo? Dá, tem dado certo, a gente está vendo aí historicamente, né? Não é nem só na história, nem só do atual. A gente vê que funciona. Mas a questão é a segurança, né? A segurança em primeiro lugar. Existe todo um estudo envolvido nessa história toda, né? Realmente, o que leva as pessoas a mudarem é o custo do pneu e a durabilidade dele, né? Então, esse é o fato. Eu quero deixar um abraço aqui para o meu grande amigo, irmão Myron, dos Legionários Motoclube aqui de Marabá. Muito obrigado, Myron, por fazer presente aqui na nossa live. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade em fazê-la, certo? Um outro assunto, Moraes, que eu queria tratar contigo, que até que você deixe mais isso em alerta para as pessoas, mais uma vez eu digo, eu vivo no trânsito, eu vivo na moto, em diversas situações, tá? E sou muito perspicaz, eu olho muito o que está ao meu redor, beleza? O que acontece? Eu observo que, em se falando de carro e de moto,
as pessoas utilizam cada vez menos o retrovisor. As pessoas fazem conversões sem sinalizar e também sem olhar ao retrovisor. Inclusive, na moto, existe uma prática de vários condutores que eu não entendo isso. Inclusive, eu já até fiz na minha moto para ver. Eu falei, antes de criticar, eu vou dar uma olhada nisso. Os caras pegam o retrovisor e levanta ele, que ele fica praticamente reto no guidão aqui da moto, cara. E tem ali aquele retrovisor simplesmente pelo fato, se eles veem alguma blitz, né, eles vão e tá ali, o retrovisor tá ali, para não ser multado, mas utilizar que é bom, nada. E aí existe um fator que é preponderante, né, cara, que é o ponto cego. O ponto cego já é complicado com o retrovisor ajustado no tamanho normal, que a legislação pede, porque existe isso, tá, pessoal? Eu não posso pegar qualquer retrovisor e botar na minha moto, não. Existe um tamanho que é ali específico, tá? E aí as pessoas não usam. Eu olho assim, cara, aquilo me dá uma preocupação. Então eu queria que tu falasse aí um pouco sobre essa responsabilidade de você utilizar os retrovisores e falar um pouquinho sobre os pontos cegos. Muito boa, né? A sua fala, né? Ponto cego, né? Se a gente precisa começar a entender, né? As pessoas precisam começar a entender na prática como é que funciona, né? Tempo de reação, distância de reação, tempo de frenagem, distância de frenagem, né? Tempo de parada e distância de parada, né? São aquelas regrinhas básicas que são utilizadas para fazer os cálculos físicos, matemáticos, né? Ali. Isso. No processo de investigação de acidente. Mas, fora isso, a gente consegue entender. Se você fizer uma conta básica lá do ensino médio, da conversão lá do Sistema Internacional de Unidades, todo mundo sabe fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Para você ter uma noção em metros, né, quantos metros pode durar a sua vida ou não. Ou você pode perder a sua vida. Ok? Tá? Então, muita gente fala assim, mas uma velocidade ali X é segura. Será? Aí quando você converte ela para metros por segundo, você passa a ver que em poucos metros você pode perder a sua vida ou tirar a vida de alguém. Com certeza. Tá? Numa baixa velocidade, né? Se você dividir aí, divide aí 40 por hora por 3,6. Faz uma conta rápida aí. Aí você vai ver quantos metros por segundo você percorre. Em 1 segundo você vai percorrer quantos metros? Aí os especialistas da perícia, eles informam para nós, eles nos ensinam que o nosso tempo de reação em condições normais, nós levamos 3/4 de 1 segundo para perceber o perigo, processar a informação sobre o que fazer e decidir fazer aquilo que é necessário. Certo. Aí depois você divide essa distância que você achou aí, de metros por segundo, por você divide 3/4, divide em 4 e verifica quantos metros vai dar, até essa parte disso. É muito rápido para você tirar a vida de alguém ou você perder a sua vida. Numa velocidade relativamente segura. Entende? Então, só para a gente colocar aí um parâmetro, né? Ok. As pessoas precisam tomar pé da realidade, sabe? Você tem aí 11 metros por segundo, né? Então, você divide isso por 4, dá 2,7. Então, você vai ter aproximadamente ali 8 metros dos 11. Você tem 8 para você identificar o perigo, processar a informação com base na sua capacidade, no seu conhecimento, na sua experiência e decidir executar aquilo que você sabe que pode dar certo para você evitar morrer ou matar, ou se quebrar, ou quebrar alguém, enfim, né? Colocando assim, bem em pratos limpos, né? Para as pessoas entenderem. A gente sair um pouco do técnico e colocar no popular, no real, para a pessoa entender. Poxa, de carro,
tem essa realidade. E de moto. É bem maior. O perigo é maior. Não é Com isso? certeza. Com certeza. Tá? Então, só para a gente chamar a atenção das pessoas e elas fazerem uma reflexão sobre isso aí. E aí você pauta aí a sua reflexão numa velocidade o dobro, o triplo, né? Tá? Então, muitas vezes, a questão da potência do veículo não pode ser um fator, muitas vezes, lamentavelmente, um fator que motiva, que instiga, né? Tinha até uma mídia no passado aí, né? Uma mídia publicitária de moto, que instigava, estimulava a prática da velocidade, né? E aí o CONAR, que é um conselho nacional que trabalha essa questão, que regula isso, que administra isso, retirou a mídia do ar, né? Porque incitava uma situação perigosa. Então é importante nós termos essa compreensão antes, né? A gente vê muitos casos aí, né, desse tipo e é muito fácil para a gente perder a vida, né? Eu já caí de moto no passado, já me machuquei, né? Por falta de atenção, né? Na época nem imaginava que um dia ia ser agente de trânsito, mas não quer dizer que o fato de ser agente de trânsito, ser instrutor, de estudar e tudo, não quer dizer que a gente esteja livre. Todo mundo está suscetível a isso, né? E a gente tem que ter esse cuidado sempre, né, antes de se submeter ao trânsito no dia a dia. Olha, eu quero registrar aqui que o meu amigo W. Mendes, ele fala, dá boa noite pra gente, família Beat Custom está sempre presente. Sim. Agradece a você Obrigado por aí. trazer o conhecimento e dicas importantes. Tá? Obrigado aí. Compartilha isso, né? Vamos dividir isso com todo mundo que a gente puder, para que a gente possa ganhar mais um para comportamento preventivo. E o meu amigo Rodrigo, ele fala que teve um carro rebaixado, ele fez toda a legalização, mas aí ele chama de perseguição os policiais no Brasil, que muitos, quase todos os policiais, ele fazia ele parar e tudo mais. Eu penso assim, Rodrigo, o seu carro ele estava legalizado. Só que é trabalho do agente fiscalizar. Eu penso assim, né? Então, por mais que ele esteja legalizado, o agente não sabe disso, porque não é todo dia o mesmo agente, no mesmo local, no mesmo endereço. Então, por onde você trafegar, que ele olhar um carro daquela forma, ele vai parar para verificar. Mas o mais importante, e volto a frisar, o mais importante que você fez foi legalizar. Por mais que eles te parassem, você estava dentro da lei, né? Então você não era punido. Então eu penso assim, meu irmão. Perfeito, é isso mesmo. A gente está aqui há 1h33 de live. Eu agradeço por sua conta e risco, né? Eu agradeço imensamente a sua presença. Eu digo aqui aos amigos que me acompanhem, os amigos que estão comigo constantemente, se quiser saber mais, se quiser interagir mais e aprofundar mais no assunto, está aí o canal do Wender, que ele tem no YouTube, chamado Operação de Trânsito Educacional. Vocês podem se inscrever no canal dele, tá? E lá vocês podem lançar perguntas, ele vai responder, ele coloca vídeo lá constantemente para alimentar a gente de diversas informações nesse âmbito de trânsito. O Instagram é esse também, né, Wender? É esse sim. Tá? Facebook, então, né, também, e o Instagram é Operação Trânsito Educacional, pode procurar lá, pode seguir, tá? Coloca lá as suas perguntas, tá? E eu quero parabenizar aí, né, o Rodrigo, como você frisou, que regularizou. E assim, Rodrigo e os demais que estão nos assistindo ao vivo e que vão nos assistir após essa noite, né? Tenham sempre os profissionais da fiscalização, tenham eles como parceiros, como cuidadores da sua segurança, tá? Não ocorre essa questão de perseguição. A natureza visual é que gera a abordagem, né? Então aí nós podemos destacar também pontos que, se o seu veículo tivesse sido tomado de assalto, estaria sendo retomado ali, recuperado ali.
né? Então, se o seu veículo tivesse sido furtado de algum lugar, estaria sendo recuperado ali. Então, a gente precisa olhar pelo lado positivo. E outra coisa, se fosse um veículo ilegal, né, e oferecesse, né, a condição de insegurança para o trânsito, contribuindo para uma ocorrência de sinistro, né, aquele perigo cessou ali naquela abordagem. Então, esse é o papel dos profissionais de trânsito que atuam na fiscalização, né, em paralelo àqueles que educam, né, e todos vocês que estão aqui perguntando estão promovendo educação para o trânsito, né, o André contribuindo aí com conteúdo sempre, né, e eu instigado, estimulado, né, por isso também estou aí acompanhando, porque, né, a minha esposa é a grande incentivadora desse projeto, né, de criar o canal, porque ela que me acompanha já há um tempo, né, ela sempre vê, o telefone não para, né, o telefone direto, as pessoas mandam mensagem, as pessoas ligam, então ela falou, olha, cria um canal, passa a contribuir mais um pouco nesse sentido aí, repassando informação, esclarecendo, tirando dúvida, fazendo uma live, né? Exatamente nesse momento que está todo mundo mais em casa, menos contato pessoal ali, a gente precisa aproveitar para preencher esse espaço aí, né? Então, as pessoas precisam realmente contribuir nesse ponto aí. E cada um que conduz com a prevenção, sempre, manutenção, condução, posicionamento, sinalização, você falou isso há pouco, né? Sinalizar com antecedência as manobras, sinalizar na hora da manobra também não vai ajudar, vai piorar, né? Mas eu sinalizei. Não, tem que sinalizar com antecedência. Os dispositivos de iluminação, de sinalização do veículo, eles são instrumentos de comunicação com o condutor dos outros veículos, com o pedestre, com o ciclista, né? Tá? Com os outros motoristas, enfim. Então a gente precisa manter essa regrinha que todo mundo um dia aprendeu, passou pelo Centro de Formação de Condutor, né? E não foi só para adquirir a permissão para dirigir a CNH. A gente tem uma responsabilidade, né? Tá lá no artigo 1º do Código de Trânsito. Então eu convido você que ainda não leu o Código de Trânsito, leia a Lei 9.503 de 97, você pode ler um artigo por dia. No final do ano você já leu o código todinho, tá? Então é importante você se atualizar para você conhecer cada vez mais o seu dever, que está lá no capítulo das regras de circulação e conduta, tá? E direitos, né? Vai falar de cinto de segurança, de capacete, de posicionamento, de sinalização, de estacionamento, do que é permitido, do que é proibido, de regra geral, de regra específica, né? De como utilizar a vaga, que tipo de vaga você pode usar para estacionar, que tipo você não pode, característica de veículo, tudo isso você vai aprender ali e vai colocar em prática. E aí você evita ser tratado no capítulo das penalidades. E aí você evita dano material, dano físico, evita lesão, evita morte, e salva a vida. Esse é o mais importante. O W. Mendes, ele fala um assunto aqui que eu já fiz até aliás, eu fiz um conteúdo sobre isso, W. Mendes, mas ainda não botei no ar. Eu tenho observado que, de fato, inclusive eu falei isso na live, acho que foi na live com o Marcelo também, que eu tenho observado o uso indiscriminado do garupa com celular. Ou seja, a pessoa que está no garupa, ele imagina da seguinte forma: eu não estou pilotando, eu não preciso prestar atenção no trânsito. Aí que você se engana. Por quê? A função do garupa é tão quanto importante a do piloto. É uma pessoa que, se não tiver ligada no movimento, ele pode ocasionar o acidente. Ou seja, imagina um piloto frear a moto, fazer uma frenagem brusca por várias situações, um animal passando na pista, por exemplo. Se você está totalmente solto, ligado no celular e não está prestando atenção, certamente você irá se projetar para cima desse piloto e ele, com certeza, irá para o chão. Até mesmo, não vou nem contextualizar a questão da frenagem, mas até uma manobra, porque acontece, às vezes ele vê um buraco, uma adversidade que ele vai tirar e você tem que prestar atenção. Agora, eu acredito que não exista penalidade para o garupa usar celular. Para o piloto, sim. Claro que sim. É proibido usar no carro, imagine na moto. E eu vejo muita gente utilizando celular em moto. E eles fazem da seguinte forma:
ou é na maior cara dura mesmo, pega o celular aqui e pega aqui na frente da moto e fica pilotando, e para quem não sabe, pilotar com uma só mão é infração, tá? Então fique sabendo você, se você tem costume de pilotar com uma mão só no guidão, você está causando uma infração. Agora o que eles fazem é enfiar o celular no capacete, aqui dentro, né? Então não faça isso. Agora a pergunta dele, Moraes, é para o garupa, há infração? Queria que tu respondesse. Não há infração, tá? Então ainda não. O que nós temos aí é um projeto de lei, né, que já está pelo menos uns 8 anos parado na Câmara dos Deputados, no sentido de tornar infração o uso até mesmo no Bluetooth. Ok. Tá? Existe um projeto de lei nesse sentido, ele está parado já tem uns 8 anos lá na Câmara dos Deputados, projeto de lei 2879, salvo engano esse é o número, tá? Onde ele tem um dispositivo lá que, se um dia vier a ser aprovado, ele vai tratar o uso do Bluetooth também como infração de trânsito, né? Porque tudo que pode distrair a pessoa, tirar a concentração dela do ato de dirigir, é perigoso, né? Você falou aí do equilíbrio, né, do veículo de 2 rodas, e o garupa, ele influencia diretamente nisso, né? Ele precisa estar acompanhando ali toda a movimentação do piloto para garantir a estabilidade da moto. Então, é importante, eu digo assim, é preciso instruir o garupa. É preciso orientar o garupa. Preciso conscientizar o garupa dessa condição. Dizer para ele, olha, você vai jogar a gente no chão. Se você ficar se mexendo muito lá, a gente tem um risco grande de cair. Se você não acompanhar a minha movimentação para tornar a pilotagem mais suave e menos perigosa, nós vamos cair. Então é importante deixar claro isso para o garupa, né? Então um detalhe aí que a gente precisa destacar também, né, para ser relevante, não ficar só no campo do detalhe e garantir a segurança. Obrigado aí, né, o Rodrigo, que já se inscreveu aí no canal, obrigado, tá? E aos parceiros aí, né? Eu tô vendo aí a família Beat Custom, né? W Mendes, obrigado aí. E assim, pessoal, estou à disposição, tá? Quem quiser aí manter um contato, se inscreve lá no canal. Tem alguns vídeos lá, eu vou estar postando mais, né? Vou tentar fazer algumas lives ao vivo, né? Às vezes tem o professor Coronel Moura, ele fala, né, que tem que haver o alinhamento dos planetas. Hoje teve que haver o alinhamento dos planetas aqui. Minha esposa está dando um apoio ali para conter a cão de guarda, né? Porque senão ia ficar latindo direto e aí vocês iam ficar ouvindo mais, né, o latido. Uma sinalização. Uma sinalização de algo acontecendo aos arredores da sua casa. Então, assim, a gente precisa, né? E nem sempre acabo gravando, nem sempre acabo fazendo ao vivo. O ao vivo gera alguns percalços, mas a gente vai superando, né? Normal, obrigado, André. Normal. Obrigado a todo mundo aí, né, que assistiu, que pôde prestigiar. Obrigado àqueles que vão assistir depois. Você que vai estar assistindo aí, né, de manhã, de tarde, né? O nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite para quem vai assistir, não sei que hora, pela madrugada, enfim, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, deixa o like aí, ativa o sino, né? Para que a gente possa todo mundo contribuir, né? Aí para a segurança no trânsito, tá bom, pessoal? Um forte abraço aí para todos os estados de São Paulo, Minas, né? Goiás. Galera sempre ligada ao Goiás, aí, Brasil inteiro, Nordeste aí, né? Possa todo mundo estar imbuído dessa tarefa de salvar mais uma vida no trânsito. Valeu, galera. Um forte abraço. Então, pessoal, a gente vai encerrar essa live por hoje. Eu fico muito feliz, mais uma vez, em ter comigo o Ender, trazendo essas explicações e essas informações, tá? E para mim é uma grande honra. Volto a frisar, ele é aqui de Marabá, tá? Uma pessoa que eu tenho uma grande estima e uma grande amizade de muitas longas datas, né? Então, fico muito feliz. Desejo todo sucesso para você no seu canal. Você sabe que você pode contar comigo, que eu puder contribuir. Esse canal é nosso.
Se você tiver algum tema, alguma pauta e quiser aparecer novamente, fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade, apareça, fale, traga para a gente mais explicações, mais informações. Tá? Toda terça-feira eu tenho live aqui. E falando em live, convido vocês a participar conosco na próxima terça-feira, onde a gente vai estar falando do evento que vai acontecer lá em Redenção. Tá? Redenção é uma cidade que dá mais ou menos, acho que uns 300 quilômetros de Marabá, Wender? 340, 350 quilômetros por aí, mais ou menos. Justamente. A gente vai falar muito sobre o evento, vai estar aqui com a gente vários presidentes ou então membros de motoclubes que vai estar presente nesse evento. Para nós, motociclistas, o evento é algo importante e vai estar os representantes do Rota 94 falando sobre como vai ser esse evento lá em Redenção. Você que pretende ir, se liga. Para você que é de fora, participe conosco, traga para a gente como é que é os eventos aí na sua região e também fique sabendo, porque quem sabe, uma hora ou outra, vocês não podem vir também participar dos eventos aqui no Pará. Convido a todos que venham aqui para a nossa cidade. Marabá está de portas abertas para receber todo mundo que queira conhecer a nossa cidade e fazer dela uma cidade melhor. Beleza? Então, André, meus irmãos, muito obrigado. Só um lembrete. Permito. Só uma dica no final, rapidinho, né? Importante. Tá? Eu quero recomendar, pessoal, que vocês possam se aprofundar aí, né? Na direção defensiva, seja do ponto de vista teórico, né? Vocês têm aí o YouTube como uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, mas também, né? Além da leitura, além de assistir vídeos, né, de cursos, né, busquem investir em cursos, em treinamentos presenciais de pilotagem. Tem vários cursos aí, vários exímios instrutores de pilotagem de moto, né, para que você possa aprimorar, né, a técnica que você já tem, né, para quem ainda não tem, vai adquirir, tá? Para que você amplie a maneabilidade, o domínio, o equilíbrio, né? E assim você potencializa aí a segurança, né, na pilotagem da sua moto, tá? Importante, vocês têm aí várias informações e se precisar a gente pode contribuir, indicar. Tem o Alberto que está aí, que é um grande instrutor. Então invistam, pessoal, façam isso, porque vocês vão ver que vai ser uma grande diferença para vocês, tá? É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais uma vez estar com a gente na live. Wender, meu irmão, meus obrigado, irmãozão. Um abraço. A todos. Forte abraço aí. Saudação paraense e vamos produzir conteúdo. Valeu, boa noite, forte abraço.